Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Deus é bom, Deus é fiel. Estamos aqui nessa tarde com mais uma oportunidade preparada por Deus para trazermos uma palavra de Deus para o nosso coração, tá bom? Creio que Deus ele tem algo para falar conosco e nós queremos compartilhar essa mensagem com vocês, tá certo? Que porventura ouvirá essa mensagem algum dia da semana, eu peço a Deus que te abençoe grandemente, tá certo? Peço a Deus que te abençoe poderosamente, tá bom? Deus é bom, meus irmãos. Deus ele é fiel, ele é maravilhoso, ele guarda, ele livra, ele não tosqueneja. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus a bondade, a misericórdia, o perdão, a fidelidade do Senhor sobre nós. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e querido, nessa tarde, Senhor, eu quero, em nome de Jesus Cristo, te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, por esse momento, meu Deus, de estarmos aqui nesse momento para trazermos uma palavra. Deus amado e querido, suplico, meu Deus, o perdão divino sobre a minha vida. Suplico a misericórdia, suplico o perdão sobre a minha alma. Me perdoe, Senhor, os meus erros, em nome de Jesus. Deus amado e querido, toma a direção nessa tarde, nesse lugar. Abençoa, Senhor, meu Deus, o ouvinte dessa palavra. Abençoa, Senhor, meu Deus, a cada um que ouvir essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, não nos desampare, não nos deixe, não nos esqueça, mas realize os nossos sonhos, Senhor. Os sonhos, os propósitos e as obras que nós queremos fazer na Tua presença. Deus amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia. Tu és fiel, meu Deus, e nós amamos a habitação da Sua casa. Deus amado e querido, guarda-nos, livra-nos do mal. Nos abençoe, nos prospere, nos edifique, nos capacite, nos ensine, meu Deus, a Sua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Vamos louvar, meus irmãos. Vamos louvar a Deus. Tem um louvor que diz assim, ó. Estendo para ti minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Como terra sedenta, como criança nos braços do Pai, eu confio e necessito da tua presença. Ó Senhor, então, escuta o meu clamor. Eu vou na contramão do mundo, porque tu estás na direção. Derrama o teu bálsamo e sara minhas feridas das estradas desta vida. Porque não há vitória sem as lutas, não há estrada sem as curvas, não há vazio que não possa ser preenchido. Então, ó Senhor, escute o meu clamor. Eu vou na contramão do mundo, porque tu estás na direção. Pode vir vento, lutas, tempestade, eu não desisto de ti, Senhor. Pode vir vento, lutas, tempestade, minha casa está firmada na rocha. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Que louvor lindo. Que louvor maravilhoso. Que louvor abençoado. Deus é bom, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus, que está em Salmos. Salmos de número 100 da palavra de Deus. Aleluia. Diz assim: cântico de exaltação, salmo e louvor.
Glória a Deus. Salmos de número 100, capítulo 1. A epígrafe do texto diz: Cântico de exaltação, salmo de louvor. Salmos de número 100, capítulo 1. Diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai-o, bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Glória a Deus, irmãos. Maravilha. Palavra de Deus, palavra de Jesus, palavra de Cristo, palavra dos Salmos 100, Salmos de louvor, Salmos de Davi. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as nações, todas as terras. Nós vemos que Davi, ele escrevendo esse salmo, ele fala que é melhor entrar louvando a Deus, na presença de Deus, do que entrar murmurando. Porque o que não falta é murmurador. O que não falta é pessoas que são ingratas, são pessoas que não sabem agradecer a bondade de Deus, duvida que Deus existe. Tens até, meus irmãos, que blasfemam contra Deus, dizendo besteira, dizendo coisas árduas ao nome do Senhor Deus, que é santo, que é maravilhoso, que é tremendo. Então nós vemos aqui o salmista dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as nações. Glória a Deus. O salmista, ele vai exaltando ao nosso Deus através desse salmo, e ele diz que sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez. Sabendo que foi Ele que nos fez. E se foi Ele que nos fez, Ele está no controle de todas as coisas, meu irmão. Ele está no controle de tudo. Então não há o que temer. Porque quem está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. O salmista dizendo para nós celebrar o Senhor com júbilo. Porque só em Deus há salvação. Só em Deus há refúgio. Só em Deus só em Deus há esperança. Só em Deus, meus irmãos. Em Deus a vida e a alegria. Então, o Senhor, nós vemos através de Davi nesse salmo que ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Graças a Deus que o Senhor existe, irmãos, para nos fazer jubilar diante de tantas batalhas, para nos fazer acreditar nas suas promessas divinas. Não é fácil a gente podermos lutarmos sozinhos, sem ouvirmos
uma palavra de edificação, sem podermos compartilhar uma palavra de fé, sempre, irmãos, há aquela vontade de parar. Sempre há aquela vontade de abandonar tudo e ser como antes. Mas nós aprendemos aqui com Davi, ele diz que não foi nós que nos fez a nós mesmos, mas ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, a gente não devemos murmurar, meus irmãos. Não devemos colocar Deus na parede. Não. Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele conhece os nossos corações, meus irmãos. Deus, ele entende, ele sabe, ele conhece, ele age por nós. Glória a Deus. O Senhor, ele quer ser adorado, ele quer ser engrandecido, ele quer ser louvado pelas terras, pelas nações. Ele quer ser pregoado, ele quer ser apresentado, para quando chegar o momento do Senhor vir buscar o seu povo, você subir com ele, eu subir com ele. Porque Deus, irmãos, ele é Deus de propósito, ele é Deus de planos e salvação. Você olhando para a Bíblia, você vê que o plano da salvação de Cristo foi perfeito, irmãos. Foi perfeito. Ele sofreu, ele padeceu, mas valeu a pena. Valeu a pena. Porque hoje nós somos salvos. Você é salva, você é salvo pelo sangue de Jesus Cristo que te liberta. Porque se nós, irmãos, fosse olharmos para nós mesmos, não temos mérito de salvação. Não temos, meus irmãos, tesouros guardados que possa garantir a nossa salvação. Não, o que garante a salvação é o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. E nós, como servos dele, temos que parar de murmurar, meus irmãos. Talvez você acorda murmurando, talvez você não dá nada certo para você um dia, você murmura. Não, entrai perante ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez ovelha do seu pasto e povo seu. Porque realmente, irmãos, é difícil, não é fácil. Mas o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, nos abençoando, nos fortalecendo, ensinando, irmãos, a como servir ao Senhor, a como agradecer, a como adorar o Senhor. E isso vem por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, que nos ensina que a porta para entrar no céu é estreita. Que não é de qualquer maneira, irmãos. Não. Há renúncia, há batalhas, há perdas, há renúncia que você tem que fazer para obedecer o Evangelho, para obedecer e estar perto de Jesus. Jesus, ele disse: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. O dinheiro não vai comprar a salvação. Nada, irmão, nada. O que traz a salvação é a obediência à palavra de Deus. É a vida com Deus. É a renúncia que você faz das coisas que agradam a sua carne. E te faz, irmãos, chorar muitas vezes.
mas é necessário abandonar o pecado. É necessário abandonar o mundo. É necessário, meus irmãos, deixar para trás as coisas que nos traz a esperança de voltarmos ao mundo. Porque tudo o que está no mundo é ilusão. É coisas que você já viveu, você já experimentou, você já passou por isso. E agora que estamos em uma nova vida, eu venho aqui dizer para você, por que tentar parar? Por que desanimar? Por que voltar para trás? Não, prossiga, olhe para frente. Entre na presença de Deus com alegria, com júbilo, com cântico, com adorações, com ações de graça, com louvores, com vitória na presença de Deus. Porque se você é um crente murmurador, irmão, você não cresce espiritualmente. Você não consegue crescer espiritualmente porque Deus ele não se agrada dos murmuradores. Ele se agrada daquele que tem coragem, daquele que tem fé, daquele que busca a presença dele, daquele que ora, que desce na casa do oleiro, irmão, daquele que suplica a misericórdia dele. Versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Ele nos formou, Ele nos fez para adorá-lo, para exaltá-lo, o seu nome, para engrandecê-lo, a bondade dele. E realmente eu creio que Deus ele se alegra nos servos que está passando por pelejas, por batalhas, mas está confiando no Senhor, mas está acreditando na palavra de Deus que irá se cumprir, meus irmãos, que irá acontecer aquilo que o Senhor disse. Nós vemos aqui o salmista dizendo que não foi nós que não foi nós que nos fez a nós mesmos. Não, o que eu aprendo com essa palavra? Eu aprendo que nós temos um dom. Nós temos um general de guerra conduzindo a nossa vida. E ainda que a batalha seja difícil, ele está na tua frente, meu irmão. Porque você tem um pastor e nada te faltará. Ele está contigo no vale da sombra da morte. Ele está contigo diante do Mar Vermelho. Ele está contigo diante do Jordão. Ele está contigo, meus irmãos, seja qual for a batalha, Ele está contigo para te guardar e te livrar, meus irmãos. Ele tem, irmãos, amor pela criatura que Ele fez, que é nós, pelos seres humanos. E nós aprendemos que se nós deixarmos o governo da nossa vida nas mãos do Senhor, tudo Ele fará por nós. Ele acrescentará, Ele preparará, Ele devolverá tudo que foi roubado, que se perdeu, que não foi conquistado. Ele devolverá. Basta um tempo em cada propósito. O Senhor Ele sabe como trabalhar, meus irmãos. Ele vê as aflições do seu povo. Ele conhece aquilo que entristece o seu povo. E Ele está contigo nesse momento para dizer para você: não temas, prossiga, esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo, não pasme, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, diz a palavra do Senhor. E nós, irmãos, como servos de Deus, devemos celebrá-lo, adorá-lo, devemos engrandecer o nome do Senhor. Devemos exaltar o nome do Senhor. Devemos louvar a Deus. Devemos
cultuar, devemos sempre estar participando dos cultos. Isso é bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é coisa que o Senhor preparou para nos abençoar e nos alegrar, meus irmãos. O bom é podermos estarmos ouvindo a palavra de Deus e aprendendo com Deus as Escrituras, os mandamentos, os ensinamentos, as leis. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai o bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Glória a Deus. A verdade de Deus prevalece sobre qualquer mentira do diabo, meus irmãos. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. E se ele usou alguém para dizer que você não vai conseguir vencer a batalha, se ele disse que você não vai conseguir conquistar o seu desejo, o seu sonho, se ele disse que é o seu último dia, a sua última mensagem, não. Eu digo que Jesus ele dá continuidade à tua história nesse momento. Porque a verdade de Deus durará de geração em geração. E a verdade de Deus é: se ouvires os meus mandamentos e obedeceres, bendito serás na terra, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e bendito a tua amassadeira. Isso é as promessas do Senhor sobre nós. Somos benditos, somos pessoas que temos o Espírito Santo iluminando a nossa vida. E através dessa luz devemos iluminar as pessoas que estão do nosso lado. O dever do crente, irmãos, não é murmurar, mas sim adorar, entrar na presença dele com canto, agradecê-lo e confiar, acreditar que o melhor está por vir, meus irmãos. O Senhor ele tem guardado a nossa vida para vivermos as promessas dele. E se nós desistirmos agora, nós simplesmente seremos um frustrado. Mas não foi para isso que Deus ele te chamou, para ser frustrado. Não, foi para ser mais do que vencedor na presença dele. Ele nos amou primeiro, ele nos fez para o adorar, para engrandecê-lo, para exaltar o seu nome. Que nessa tarde o Senhor ele possa tocar nos seus lábios, meu irmão, minha irmã, e te dar um cântico novo. Talvez você esteja pela misericórdia na presença de Deus. Talvez você esteja aguardando só mais um erro acontecer na sua vida para você abandonar tudo, jogar pro alto, chutar o pau da barraca e voltar para o mundo. Mas eu venho aqui dizer para você, o Senhor te fortalece nesse momento. Ele fortalece você, meu irmão, ele fortalece você, minha irmã. Recebe uma porção do Espírito Santo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa torre forte,
A quem temeremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna, meus irmãos? Temer o mundo? Temer o diabo? Temer o inferno? Não. Deus te salvou porque Ele te amou. Deus, Ele fez que você existisse para viver coisas maiores do que você tem vivido até aqui. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele não abandona o seu povo. O que nós devemos fazer? Louvá-lo, agradecê-lo, exaltar, adorar o Senhor, buscar a presença dEle, entrar na casa dEle e guardar o nosso pé e não apontar os erros do nosso irmão, da nossa irmã. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Foi Ele que nos fez e não nós mesmos. E Ele nos fez para vivermos em comunhão, para vivermos com adoração, com gratidão a Deus por todas as coisas. Não murmure. Deus, Ele te conhece, Ele sabe que você tem um pavio curto, né? Tem um pavio curto. Mas Deus, Ele sabe como te ajudar. Ele sabe como falar no teu coração. Deus, Ele sabe dizer para você aquilo que Ele tem preparado para você. Basta você buscar a presença do Senhor. Nos momentos de tribulações, meus irmãos, nos momentos de luta, nos momentos de crise, nos momentos de confusão mental, o segredo é descansar no Senhor, é buscar Ele, é pedir a Ele a misericórdia, meus irmãos, é buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda, fala comigo, não me deixa desistir. Aí você pensa que Ele não vai escutar a sua oração, meu irmão, minha irmã. Ele vai sim, Ele vai se compadecer de você. Esdras disse que Ele é um Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus de compaixão. E se nós confiarmos no Senhor, iremos viver as promessas do Senhor aqui na terra. Iremos vencer as tribulações, as lutas, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus, Ele não mudou. Quem mudou foi nós, irmãos. Nós mudamos. O mundo, ele vai evoluindo, ele vai trazendo novidades, ele vai apresentando coisas que muitas das vezes nos distrai da voz do nosso Deus, do toque do Espírito Santo. Mas sobre tudo isso, o Senhor, Ele está nos guardando. Sobre tudo isso, Ele está consolando as nossas vidas. Então é necessário que nós venhamos acreditar nessa palavra que diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei-o o seu nome. É necessário, meus irmãos, que a gente viemos louvar a Deus. Porque o tempo é chegado. O tempo de louvar a Deus é chegado. E nós, como filhos de Deus, como pessoas escolhidas, separadas por Deus para adorar o nome dEle, para apresentar o nome dEle, para anunciar o nome dEle, devemos louvar, agradecer, buscar, porque Ele está sempre aguardando o nosso diálogo com Ele. Ele está sempre aguardando a nossa atitude de poder buscá-lo, de podermos dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor. Obrigado por ter me libertado. Te agradeço, meu Deus, por todas as coisas. E isso, Senhor, Ele vai alegrando o teu Espírito Santo. Ele vai alegrando o teu coração. Ele vai fortalecendo a sua mente. Ele vai fortalecendo você. E vai te dando e levantando você para uma obra que Ele já tem preparado para você executar.
E é a palavra de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Que nós possamos fazer como Davi está nos dizendo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Aí está a palavra de Deus nesse momento. Não foi muito demorada, mas que o Senhor possa falar ao seu coração como Ele tem falado comigo, como Ele tem cuidado de mim, que o Senhor Ele cuide dos meus irmãos, amém? Que Ele cuide de você, que Ele cuide da sua família e que Ele faça que você confie na graça divina de Cristo Jesus. Amém? Tá aí a palavra de Deus. Deus abençoe. Bom é estarmos aqui, meus irmãos, nessa tarde, trazendo uma mensagem da parte de Deus e expressando um pouco o amor de Jesus sobre a nossa vida. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço a todos.